na nossa busca, irmãos, na Escritura, para entender como Deus fala e qual a importância da palavra de Deus, tanto falada como escrita, e essa palavra registrada, né? Como ela é importante para a igreja e ela é suficiente e nada mais é necessário além daquilo que foi revelado pelo Senhor nas Sagradas Escrituras, né? E nós ouvimos que o pecado ele entrou no mundo e mesmo Deus tendo dito ao homem o que ele não deveria fazer, e se fizesse o que aconteceria, ele preferiu dar ouvidos ao pecado, isto é, a Satanás. Ouvindo Satanás, ele recebeu a punição que Deus havia ordenado, claramente mostrando que a palavra dele é fiel e é confiável, não apenas no que ele fala e promete, mas também nas ameaças nesse aspecto. Aquele que não dá ouvidos, a sua voz sofrerá a punição, né? E o homem quebrou a sua palavra, o homem quebrou o pacto que Deus havia feito com ele. Deus fez uma aliança com Adão ali no Éden, em que nesse pacto, né, nós podemos pensar, como é que eu sei que é um pacto aqui em Gênesis 2? O pacto ele tem alguns elementos. Primeiro, ele tem as partes, né? Quem são as partes? Aqueles que participam do pacto. Então, quem fez o pacto? Deus. Deus é o soberano, ele é aquele que estabeleceu o pacto. Ele fez o pacto com quem? Com Adão, no Éden. Então, ele fez uma aliança com Adão. Então, eu tenho as partes aqui definidas. O pacto ele precisa ter também, não apenas alguém que estabeleça, ele precisa ter as partes envolvidas e precisa ter as regras. Quais são as regras? Deus disse, se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Então, as regras foram ali estabelecidas pelo próprio Deus. Essas estipulações e regras, elas continham promessas e ameaças. Isto é, se você obedecer, você vai viver. Isso está implícito no fato que ele diz, se você comer, você vai morrer. Logo, o contrário também está estabelecido. Se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Se você não comer, certamente você vai viver. Ora, então eu tenho quem estabelece o pacto, as partes do pacto, Deus e Adão, as leis do pacto, o que Deus havia estabelecido, e as promessas e ameaças de um pacto. Tudo isso você encontra em qualquer pacto dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Isso é um princípio geral. Então, o que Deus fez com Adão foi um pacto. Quem foi que transgrediu a lei? Quem transgrediu o pacto? Adão. Só que Deus não quebrará a palavra da promessa da sua aliança. O que foi que Deus prometeu, irmãos? Foi que Deus prometeu. Ele prometeu que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Logo após o pecado entrar no mundo, ele fez uma promessa. E aqui eu tenho a palavra do pacto, chamado pacto da graça, em que Deus prometeu salvar a sua igreja, o seu povo, desde o Antigo Testamento, por meio de Cristo Jesus. E aqui nós vamos adentrar esse tópico. Deus não quebrará a palavra da promessa da sua aliança. Nós podemos lembrar um pouco lá em Gênesis 11, você pode retornar lá, não precisa ler, mas você vai ver lá o texto. Você tem a história de Babel, a Torre de Babel, não é? Então, embora Babel tenha resultado na dispersão da humanidade por toda a terra, é por meio de Abraão que toda a terra será abençoada e não amaldiçoada. Eles se espalharam por toda a terra por causa do juízo de Deus, e Deus, por meio de um homem, vai abençoar a terra, como diz o texto. O Senhor veio a Abraão e lhe falou diretamente, capítulo 12 do livro de Gênesis, ordenando o quê? Deixa a tua casa, a tua parentela, isto é, deixa a tua terra e a tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor chama Abraão e dá uma ordem a ele e faz uma promessa a ele, literalmente. O Senhor prometeu fazer dele o que, irmãos? Uma grande nação. O Senhor prometeu também, dizendo o seguinte, eu vou abençoar todos que te abençoarem e amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Então, Deus chama Abraão
e faz promessas a Abraão. Ele chama e faz promessas a ele. Em obediência, irmãos, Abraão, aos 75 anos de idade, veja bem, 75 anos de idade, deixou Harã, levando consigo sua mulher Sarai e Ló, o filho do seu irmão, e mantendo os seus olhos fixos na terra de Canaã, para onde ele ia. Chegando ali, o Senhor apareceu diante dele outra vez e lhe falou diretamente, acrescentando detalhes sobre suas promessas. No verso 7 do capítulo 12 ele diz: darei à tua descendência esta terra. Ele chega em Canaã e Deus diz a ele: darei a esta terra a tua descendência. Darei a tua descendência, esta terra. No lugar que seria um novo Éden, sobre o qual o povo de Deus exerceria o domínio, certo? Era esse o lugar que Deus daria. Você já parou para pensar por que Canaã é descrita com linguagem paradisíaca, irmãos? Por exemplo, uma terra que emana leite e mel, uma terra que tem leite, né, com abundância, as frutas são imensas, os cachos de uva, os homens não podiam carregar sozinhos. Por que é descrito assim? Essa é uma linguagem do paraíso, né? Claro que era assim, de fato, mas essa é uma linguagem paradisíaca. Quando Deus promete uma terra a Abraão, entenda, Abraão naquele contexto, não é a primeira vez que se fala em terra em Israel, na Bíblia. As pessoas pensam que a primeira vez que se fala em terra é Canaã, como se fosse a terra prometida, né? A primeira vez que se fala em terra na Bíblia é um jardim, que Deus criou o mundo e colocou o homem e depois a mulher, né, nesse jardim para trabalhar e cultivar. Isso era no espaço de terra, na criação, Deus deu aquele lugar a eles. O que é que aconteceu, irmãos? Eles transgrediram a lei de Deus. E eles foram expulsos da presença de Deus, porque transgrediram a lei de Deus. Consequentemente, agora, na promessa de Deus, o que é que Deus promete a eles? Paraíso. Eles vão voltar para a terra prometida. Como é que eles vão voltar para a terra prometida? Então, a terra de Canaã é a promessa do retorno ao paraíso que eles perderam por causa do pecado. Então, Canaã, de fato, irmãos, é, à luz da Escritura, uma implicação direta do conceito do Éden que nós temos ali no início da história da criação, em Gênesis capítulo 2. No capítulo 15 do livro de Gênesis, você vai encontrar, abra sua Bíblia lá, você pode ver comigo, Gênesis 15, a palavra do Senhor veio novamente a Abraão. Dessa vez ele veio na forma de uma visão. O que foi que Deus disse no verso 1 do capítulo 15? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Depois, versos 2 e 3, né, você vai encontrar a seguinte ideia: Abraão indagou do Senhor o que haveria de receber, pois não tinha herdeiro por meio de Sarai, sua mulher. Não tinha herdeiro, ele não tinha herdeiro. Então, como é que o Senhor vai me dar uma herança? Eu vou dar a quem essa herança? Se eu não tenho filhos. A minha esposa, veja, ele saiu com 75 anos. E agora, como é que ele poderia ter filhos? Não é? Mais uma vez, a palavra do Senhor veio a Abraão, prometendo que seu filho seria seu herdeiro. Levando-o para fora, o Senhor lhe mostrou as estrelas e explicou que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Né? Terra, irmãos, semente, bênção universal, essa é a composição das promessas da aliança de Deus, que ocupa a atenção do restante da Bíblia, no seu cumprimento como um grande reino que viria. Deus promete que ele teria um filho. No verso 5 isso acontece. No 6, Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Esse texto é usado no Novo Testamento para a doutrina da justificação pela fé. Abraão creu em quê, irmãos? Que viria um filho, nasceria uma criança. E essa criança, ela não poderia nascer de outro modo, senão milagrosamente.
apontando para o caráter do nascimento de Cristo. Milagrosamente, Deus se fez homem. Como é que ele nasce milagrosamente? Entenda que a linguagem ali usada no texto aponta para esse fato. Entenda, irmãos, que Abraão ali, ele é ordenado ter um filho, e ele crê que Deus vai conceder um filho a ele. Vai lhe conceder um filho. Esse filho, categoricamente, aponta para Cristo, que é o que vai ser dito em Gálatas. Ele não prometeu aos seus descendentes, mas ao seu descendente. Tanto é que quando ele vai sacrificar Isaque em Gênesis 22, o autor da carta aos Hebreus diz assim, não é? Ele se levantou para matar o seu filho que Deus havia ordenado, mas cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, porque Deus havia feito uma promessa. Que promessa? De que nele seria chamada a sua descendência. Ele não tinha dúvida quanto a isso. Nasceria uma criança que nele viria a salvação. E Abraão creu nessas coisas todas, que foram palavras de Deus. Aquilo que Deus disse, tudo o que ele disse, o ponto é, Deus cumpre. A palavra do pacto, ela é cumprida. O texto vai dizer ainda, irmãos, no verso 6, né, que nós citamos, Abraão creu no Senhor, sua fé não estava baseada num corpo idoso de Sarai, ou nos ossos cansados de Abraão, mas na palavra reveladora de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para justiça. Isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não foi justificado por obras, mas pela fé. Está lá, você vai ver isso em Romanos 4, verso 1 a 5. A palavra de Deus declarou a Abraão justo aos seus olhos. E como Paulo nos diz em Romanos 4, verso 9 a 12, essa palavra da justificação, essa bênção, não se destina apenas ao judeu, o circunciso, mas também ao gentio, o incircunciso. A justiça é imputada a ambos. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Abraão passa a ser o padrão de toda a história do Antigo e do Novo Testamento, irmãos. Paulo explica aos Gálatas, no capítulo 3, verso 8 a 9, dizendo, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como foi que ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé, os que creem são abençoados com o crente Abraão. Aqui nós temos o Deus que chama Abraão no capítulo 12, faz promessas a ele, promete o nascimento de uma criança, e aqui, nessas promessas, nós temos tudo aquilo que Deus vai cumprir. Ele não vai não vai negar ou quebrar as palavras do pacto. Ele cumprirá tudo aquilo que ele falou. O que vai acontecer na sequência é crucial, irmãos, para a natureza do nosso estudo, né? A natureza da aliança de Deus. Por quê? Para assegurar a Abraão que cumpriria o que lhe havia prometido, o Senhor corta com ele uma aliança. Veja, Deus disse que faria isso com ele, e para assegurar que ele fará isso, ele faz com ele um pacto. Lembra que nós estudamos hoje como pacto, ele nos remete a um conceito de segurança. Eu só tenho segurança na estrutura do pacto, é o que ele diz. E aí vem, veja só, comumente uma aliança era firmada entre o rei e um governante, um rei menos importante. Os animais eram cortados em dois, e o governante menos importante caminhava entre os pedaços, desse modo indicando às testemunhas que cumpriria a sua parte na aliança, para evitar que ele também fosse partido ao meio. Então, ele passava no animal que foi cortado ao meio, ele passava pisando nas costelas do animal que foi cortado, indicando o seguinte: se eu não cumprir a minha parte no pacto, acontecerá comigo o que aconteceu com esse animal, eu serei cortado ao meio. Era um pacto de vida e de morte. O que é notável, irmãos, na aliança que Deus fez
com Abraão é que entende que não é a parte menos importante que caminha, é a parte mais importante que caminha sobre o animal. Se você olhar no texto do capítulo 15, venha lá comigo, por favor, né? Você vai ver que na sequência, a partir do verso 10, deixa eu ver aqui, Gênesis 15, verso 10. Vamos a partir do verso 12, irmãos, vai ficar mais claro. Diz assim, do 12 em diante. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grande riqueza. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ele fez aliança com Abraão. Ele cumpre ali aquilo que ele... Veja, como é que ele assegura que eles vão ter aquilo? Por meio de um pacto. Por meio de um pacto. A palavra de Deus, na forma de uma aliança, inicia e promete a redenção. Não é Abraão quem sobe ao céu, mas Deus quem desce até Abraão e compromete-se com o seu juramento da aliança. Quem passa sobre os animais é o próprio Deus, uma tocha fumegante. Diz o texto, passou por entre o animal e não consumiu. Abraão não passa, somente Deus passa. O cumprimento do pacto será manifestado e realizado por aquele que estabeleceu o pacto. O pacto de Deus é suprido pelo próprio Deus. É o Deus que jura pelo próprio nome, irmãos. Ele firma uma aliança e compromete-se com as suas próprias promessas. Que coisa interessante. Ele faz um pacto, ele toma a decisão de fazer um pacto, e faz uma aliança, faz promessas, e ele cumpre essas promessas. As promessas são cumpridas. Você percebe qual é a relação aqui? Como é que o pacto tem a ver com a escrituração da palavra? Como que aquilo que é revelado, irmãos, aquilo que é dito e acontece, aquilo que é prometido e acontece, está dentro da estrutura do pacto. Eu não posso pensar na Escritura e dizer assim, a Bíblia, Deus não cumpre aquilo que fala, ou que a Bíblia não é verdadeira, e como se fosse algo de menor perigo. Isso é terrível, porque isso mexeria na natureza de Deus, aquele que fez uma aliança, e no próprio conceito de aliança que nós temos. Vamos observar ainda, irmãos, a sequência dessa aliança. No capítulo 17, por favor, capítulo 17, verso 1 a 14, né? Aqui nós temos um selo, entenda, há um pacto feito ali no capítulo, há um pacto ali feito no capítulo 15, e o capítulo 17 também é a sequência dessa realidade. Veja, embora a palavra perpétua seja usada na aliança de Deus, tanto com Noé quanto com Abraão, um relacionamento especial salvífico é inaugurado entre Deus e Abraão, o seu eleito. Ele será o Deus de Abraão e dos seus descendentes. Frase que vai além de Criador para Redentor e Senhor da aliança. Agora Deus tem um povo específico que chamará de seu, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gênesis 17, verso 8. Está lá no verso 8. Agora, esse é o meu povo, esse é o meu povo. Como é que alguém pertence ao povo de Deus?
creu como Abraão creu e é selado com o selo da promessa. Ele creu e recebe o selo da promessa. Então, na aliança abraâmica, nós vemos a graça pactual de Deus, que encontra seu pleno cumprimento em Cristo. Paulo vai dizer isso, irmãos, lá em Gálatas 3, verso 13 a 14. Acompanhem o que diz o apóstolo Paulo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção chegasse aos gentios. O grande foco da promessa, irmãos, aí é uma discussão mais um pouco, que não cabe aqui, mas só um detalhe, só um tópico importante, eu acredito, mas não precisamos aprofundar, é que o ápice do pacto de Deus com Abraão é que ele promete abençoar as famílias da terra, as nações da terra. E aí você vai para o texto de Gálatas e você vai ver que quando Cristo leva sobre si a maldição da lei, o que é que ele faz? Ele vai para que a promessa feita a Abraão chegue a quem? Aos gentios. Então, você percebe que o propósito último daquele pacto é a igreja, que é feita não apenas de judeus, mas de judeus e gentios, de todos aqueles que creem, para que a promessa feita a Abraão chegasse também aos gentios, aquilo que foi dito. Perceba que Paulo aqui argumenta dessa maneira, citando Gênesis, citando o texto do Antigo Testamento, mostrando claramente que as promessas feitas ali estão se cumprindo aqui. Paulo nos diz, no verso 16 de Gálatas 3, irmãos, que a semente, ou melhor, o descendente referido, cumpre-se de modo definitivo na vinda de Cristo. Ele é o descendente prometido por Deus a Adão, em Gênesis 3,15, nascerá da mulher. Bem como ele é a semente prometida que cumprirá as promessas da aliança firmada com Abraão. Desse modo, Paulo pode concluir, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E herdeiros segundo a promessa. Ora, eu tenho aqui, diante dos nossos olhos, irmãos, as palavras do pacto registradas e sendo cumpridas no Novo Testamento. E Paulo fazendo menção delas com toda a clareza. Deus não quebrou a sua palavra de compromisso no pacto. Aquilo que ele fala é verdadeiro. Ok? Quem mais pode ter essa característica? Quem tem essa natureza, irmãos? Quem pode fazer isso além dele? A igreja, como pecadores que somos, os concílios, se não for pautado na palavra, que autoridade a igreja tem para esse fim? É por isso que a nossa fé ela é fundada, estabelecida e sustentada na revelação de Deus, categoricamente, naquilo que ele determinou e revelou por meio de um pacto ao seu povo na antiga aliança. Aí, por último, nós temos aqui 11 minutos ainda para nós concluirmos. Eu queria rapidamente só mostrar para vocês outro detalhe. Como que, a partir daqui, você tem essa informação? Assim diz o Senhor. Essa é a palavra. Assim diz o Senhor. Veja bem, da linhagem de Abraão vieram Isaque, Jacó e José. Abraão, Isaque, Jacó e no final, Gênesis 37:50, José. Por meio de revelação e promessa, Deus continuou a cumprir em cada um desses homens a aliança que firmara com Abraão, às vezes das maneiras mais surpreendentes e inimagináveis. Por intermédio desses patriarcas, Deus demonstrou repetidas e inúmeras vezes que estava levando suas promessas a Abraão à conclusão. Aquilo que ele prometeu a Abraão, ele vai cumprir. A palavra não ia deixar de se concretizar, como se verifica nas palavras de José no leito de morte. Veja o que José diz, irmão. Gênesis 50, verso 24. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó.
onde repousa a segurança de José? Irmãos, José está aqui com a sua família no Egito, mas ele tem uma certeza no meio disso: essa não é a pátria deles, eles vão para Canaã. Deus prometeu dar essa terra ao seu povo. E aqui, Abraão, Isaque e Jacó vão ser usados por José lá no fim do livro, né? E nós não podemos concluir essa discussão a respeito da aliança sem entender que Deus proferiu uma palavra profética, né? O Senhor declarou a Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Irmãos, isso aconteceu, entenda, com Abraão no pacto que Deus fez com ele. Você vai ter, depois de Abraão, Isaque, Jacó, José, 400 anos de escravidão. E como é que Moisés chega para libertar o povo? Deus chama Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Eles vão perguntar o teu nome, e no meio do debate ele diz: diga o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. As promessas se cumpriram. Aquilo que ele profetizou a Abraão em Gênesis 15. É por isso, irmãos, que os liberais eles morrem do coração quando leem um texto desse. Eles dizem, eles têm um pressuposto inequívoco. O pressuposto deles é: Deus não fala antes de acontecer. Tem uma expressão em latim que é vaticinio ex eventum, que é assim: vaticinar depois de acontecer. Em outras palavras, eles dizem que o que está registrado aqui foi registrado depois de ter ocorrido. Eles negam o poder de Deus. Jesus diz isso lá no Evangelho. Vocês erram porque não conhecem a palavra nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus de cumprir a sua palavra. Ora, Abraão creu que Deus ia ressuscitar o seu filho se ele morresse, porque Deus havia prometido que nele seria chamada a sua descendência. Ele creu na promessa e creu no poder de Deus, de cumprir a sua promessa. E aqui a promessa, a ordem foi dada, e o que vai acontecer é exatamente isso aqui. Eles vão sofrer os danos, vão passar anos ali, mas Deus vai libertá-los. Você vai ver que em Êxodo, no capítulo 1, verso 8 a 22, com a morte de José e a multiplicação dos descendentes de Abraão no Egito, uma nação prosperou, embora estivesse inserida num contexto de terrível e severa servidão a Faraó. Contudo, as palavras da aliança entre Deus e Abraão não se extinguiram, irmãos. Não se extinguiram. Em Êxodo 4, 22 a 23, diz assim: aprendemos que ele era apenas um peão nas mãos de Deus. Quem? Moisés. No momento adequado, Deus libertaria seu filho para cumprir as promessas que fizera a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quem é Faraó? Que poder tem ele? Nenhum poder contra o Senhor, era parte da sabedoria e do poder de Deus. Imagina Faraó se sentia no controle daquela situação, irmãos. A luz de Gênesis 15 vai dizer que eles vão ficar presos ali por 400 anos. Mas Deus diz o seguinte: eu vou tirar vocês de lá e eu vou julgar a gente que trouxe o sofrimento a vocês. Foi o que aconteceu com Faraó e seu exército. Deus os liberta e os pune, prometendo aquilo fazendo aquilo que ele prometeu lá em Gênesis, no capítulo 15. E aí uma reflexão antes de concluirmos, irmãos, uma reflexão de concluirmos. Nesse ponto podemos fazer a seguinte reflexão, né? A revelação de Deus a Moisés é um dos exemplos mais importantes
do diálogo direto e pessoal de Deus na história da redenção. Tendo fugido para Midian, depois de ter matado um egípcio, Moisés tornou-se pastor de ovelhas. Certo dia, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Êxodo 3:2. Uma sarça que não se consumia, diz o texto. Do meio da sarça, Deus chamou Moisés dizendo: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Gênesis 3, versos 5 e 6. Desculpa, Êxodo 3, versos 5 e 6. O Deus que havia aparecido a Abraão, aparecido a Isaque, aparecido a Jacó, nesse momento falava face a face com Moisés também. Esse é o Deus que cumpre suas alianças. E Moisés é o homem que ele escolheu para tornar concretas as palavras da sua promessa. Aquilo que ele prometeu, ele vai fazer e vai realizar e vai cumprir. É tão claro que é o poder de Deus que Moisés vai tentar várias vezes negar. Eu não posso, até que Deus se levanta e diz, levantou Arão e diz: Arão vai ser profeta e você vai ser Deus para ele. Eu vou falar a você, você vai falar a Arão, e Arão falará a Faraó como o Senhor ordenou. Mas Moisés vai aprender logo, irmãos, que tudo aquilo que Deus havia prometido iria se cumprir. E o que é que Deus vai prometer? E aí nós vamos encerrar o que está lá em Deuteronômio 18, que é a grande promessa última feita a Moisés. Que promessa é essa lá, irmãos? No verso 18 e 19 de Deuteronômio 18. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. O próprio Deus coloca na boca do seu profeta palavras claras e autorizadas, de modo que desobedecer às palavras do profeta é desobedecer ao próprio Deus. O fato de Deus falar nesse contexto aponta para o fato de que aquilo que ele diz não são meras palavras. Se você obedecer, você é salvo. Se não obedecer, você será punido. Deus, ele não quebra a sua promessa e ele passa agora a profetizar. Assim diz o Senhor. O que ele diz a Abraão acontece no contexto da libertação do cativeiro egípcio, que nós acabamos de avaliar um pouquinho. E aqui, irmãos, nós podemos dizer, na nossa conclusão, que aquilo que é chamado pacto e revelação estão intimamente ligados. Porque quem faz aliança é Deus. Quem estabelece as regras é Deus. Quem faz as promessas é Deus. Quem se obriga a cumpri-las é Deus, por meio do pacto. Logo, você imaginar que a palavra que saiu da boca de Deus não é a palavra segura e firme de Deus, ou que tem uma outra palavra tão superior ou tão igual a essa palavra, é algo estritamente danoso. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus, nada mais poderá ser acrescentado a essa palavra, porque somente essa palavra vem por meio de um pacto, por meio de uma aliança. Na próxima semana, se Deus nos permitir, irmãos, nós vamos adentrar a seguinte tópico ainda, né? Deus escreve com o próprio dedo. E aí é mais um elemento da natureza da revelação. Deus escreve com o próprio dedo. Falaremos um pouco sobre aquilo que foi registrado como sendo o próprio Deus registrando a sua palavra aos homens. Será o nosso próximo tópico, se Deus permitir. Ok? Irmãos, 5 minutinhos. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, pode fazer agora. Se não, nós vamos encerrar orando. 12:30. Ok, vamos orar então, irmãos. Vamos orar.
Nós te damos graças, Senhor, pela bênção de podermos refletir sobre Tua palavra, as instruções que vêm do Senhor, o conceito tão claro de um Deus que faz aliança, registra as palavras da aliança e cumpre, sendo no tempo do cumprimento delas, relembrado as palavras que foram anunciadas, mostrando categoricamente que a Tua palavra não falha, que as Tuas promessas não falham, que as Tuas ameaças não falham. E tudo isso, Senhor, para entendermos com tanta clareza que a Tua palavra é suficiente. O que vem da boca do Senhor é poderosa, é a palavra poderosa, que pode salvar o homem. E nada mais, Senhor Deus, é necessário, além da revelação que vem do Senhor. Te damos graças por isso. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.